Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma live. Vou convidar aqui o meu grande amigo e palestrante do dia, nosso convidado, Dr. Alex. Já estou para ele e vamos aguardar aí o ingresso do nosso palestrante. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Perito Anderson. Olá, meu caro amigo, colega. Boa noite, me ouve bem, Dr. Alex? Grande Marcelo, descabelado, advogado no final do dia tem que estar descabelado e suado, senão não é advogado de carreira, não é verdade? Verdade. Segunda-feira eu costumo falar que é o dia que é mais correria pra gente na advocacia, né? É verdade. É um dia que parece que o pessoal fica em casa, nas festas, e fica comentando daquele processo que está em andamento, se houve movimentação. Eu vou falar com o meu advogado na segunda-feira, vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem, e aí fica, né, nessa correria, né? E os nossos compromissos. Doutor Alex, de antemão já quero te agradecer aí por ter aceito esse convite maravilhoso. O doutor Alex foi o meu professor de pós-graduação em Direito Militar, onde eu tenho muita referência e orgulho de falar que o doutor foi o meu professor, é perito na área de balística forense e entre outros aspectos aí. Então, doutor, inicialmente, te agradecer, deixar meus singelos agradecimentos e elogios com a sua atuação. Eu tenho certeza que será uma live excepcional, será uma live aí de muitas informações. E eu também estou aqui para aprender, tá? Não estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender junto contigo. Pô, Marcelo, obrigado. Você que está sendo extremamente gentil com essas palavras, né? Não são, obviamente, que não são merecidas. Você exagerou porque você é meu amigo, né? Mas agradeço essa oportunidade. É sempre bom falar com você. Te parabenizar pelo teu trabalho também, a sua crescente advocacia, essa sua crescente destaque que você está tendo na advocacia. Isso é voz comum no meio dos nossos colegas, em especial daqueles que atuam no Tribunal do Júri e na Justiça Militar. Então, eu fico bastante feliz. E aqui, na verdade, lá quando eu tive a oportunidade, não vou falar de aula, porque a da aula em pós-graduação é troca de experiências, né? Eu sempre falava isso no começo. A gente está aqui para debater ideias, colocar ideias e tentar pensar o impensável, né? Tentar pensar o que os outros ainda não pensaram, tentar criar uma linha diferenciada de pensamento jurídico, em especial pautado em garantia, em forma, né? Que isso acaba faltando um pouco no nosso direito. Então, queria te agradecer, teu histórico profissional é parecido com o meu. Você foi policial militar por 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. Eu também fui policial por não tanto tempo, não tive a experiência que você teve na polícia. Eu fui policial militar por 5 anos, de 1990 a 1995. Fui soldado da Polícia Militar. Outras épocas. Era outra polícia, totalmente diferente, né? Era bem diferente em tudo, né? Na questão administrativa, na questão criminal, nos procedimentos, era completamente diferente do que a gente vê hoje. Hoje a polícia realmente está muito mais especializada. Mas, para encerrar essa minha fala inicial, né, colocar que aqui a gente está para aprender um com o outro. Né? Essa é a grande, eu acho que é a grande pensamento que uma pessoa tem que ter. E sempre estar disposta a aprender com todos. Né? E aproveitando aqui, queria deixar um abraço para o meu irmão Vitor Vitório, que está um brilhante advogado de São Vicente. Entrou também o doutor Dácio César Marques, amigão meu, doutor Andréa Fresneda, minha amiga, né, que está prestigiando a gente aqui. Passou um monte de gente, talvez tenha falhado o nome de alguém, mas quero mandar um abraço para todo mundo. O William da Associação dos Advogados de Santos, né, que está mandando um abraço aqui. Passou bastante gente, tá? Legal, é um prazer imenso. E inicialmente, já que temos bastante gente aí também, quem é o doutor Alex? Fora aí o que o doutor já falou aí, que foi policial militar por 5 anos. O doutor hoje é professor, né? Tem uma vasta experiência na área balística e atua especificamente no Tribunal do Júri.
O senhor pode dar alguma palavrinha do seu pequeno currículo, que eu sei que é grande, mas só um pouquinho, só para o pessoal te conhecer. Você é bondoso demais. Olha, a minha experiência no Tribunal do Júri, eu comecei a minha experiência no Tribunal do Júri como jurado. Né? Eu estava no segundo ano da faculdade, eu assisti um julgamento popular, fiquei encantado pela instituição do júri. Eu já tinha visto algumas vezes quando era policial e um julgamento ou outro a gente fez a escolta ali no fórum, mas vendo com o olho jurídico foi de uma outra forma. Foi no segundo ano da faculdade que eu decidi que a minha vida seria o Tribunal do Júri, a minha paixão acabou se transformando no Tribunal do Júri. E dali em diante eu comecei a me inscrever como jurado no Fórum de Santos. Eu fui jurado no Fórum de Santos e até eu me formar eu atuei como jurado, né? Então, para também ter essa experiência de saber como a prova é dirigida, de que maneira o retor, né? Hoje nós não vemos mais aquele período dos grandes oradores, mas sim os grandes retores, os grandes utilizadores da retórica para poder fazer a exposição de ideias e você criar o seu convencimento de ideias. Então, eu procurei ser jurado, né, no período acadêmico para poder ter essa visão de como deveria a mensagem de quem estava me passando ser aceita. Aí, após isso, eu comecei a advogar, né, e eu percebi, até pelos júris que eu vi, os grandes advogados aqui da Baixada Santista, algumas pessoas que eu tenho, assim, muito respeito pelo trabalho, Vicente Cassione, o Pauta de Carvalho aqui da Baixada, um promotor do júri, que era um promotor fantástico, Otávio Bovas de Vasconcelos Filho, que para mim é o maior promotor de júri da história desse país. Eu comecei a olhar muito o que eles faziam e também a ler muito, em especial Evandro Lins e Silva. E principalmente no Evandro Lins e Silva encaminhou para eu fazer aqui o grande segredo do Tribunal do Júri era você fazer uma análise aprofundada da prova técnica. E isso não apenas no Tribunal do Júri, aqui estendendo um pouquinho para outros tipos de processos penais, mas infelizmente, né, a gente se depara muito com nas defesas, que a defesa ela sempre vai ter dois pilares, autoria e materialidade. E tem uma outra questão, a forma e o mérito. Mas a questão autoria e materialidade, nós verificamos muito em processo comum, como um processo do júri, ou processo na justiça militar, as pessoas se apegando muitas vezes só na questão da autoria e esquecendo a materialidade. E às vezes a defesa, e não é raro acontecer na maior parte das vezes, a defesa está na questão da materialidade do crime e não fazer discussão da autoria, se a prova é ou não é clara para emitir um decreto condenatório. Então, por conta disso que eu comecei por essa área, Marcelo, de procurar estudar muito medicina legal, balística forense, e aí você vai para química forense, né? Você começa a estudar a questão das telefonias, e aí vai sendo sempre um estudo eterno, né? Por isso que eu falei para você no começo da nossa conversa aqui, que a pessoa, eu tenho certeza, espero viver muito, né? Eu tenho certeza que se eu chegar a 80, 90 anos, continuar trabalhando, eu espero continuar trabalhando com essa idade, chegar lá e continuar trabalhando, eu vou continuar estudando. Mas isso aí é algo que não pode deixar, não pode parar nunca. Com certeza. Eu costumo dizer que nós somos eternos aprendizes. Isso é importantíssimo, é um lema importantíssimo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Sempre devastando a pedra bruta. Com certeza. Desde um contato com um porteiro, desde um contato e uma passagem de uma tarefa para um estagiário, desde uma reunião com um advogado, desde uma sustentação oral no tribunal. Então, tenho certeza disso, que esse aprendizado será eterno. A gente gosta aí dessa área que é sensacional, área criminal. Eu sou suspeito para falar, é uma área sensacional. E os advogados aí, principalmente, que atuam nessa área, precisam, mais do que nunca, sempre buscar a atualização, o aperfeiçoamento e umas parcerias perfeitas que é com o doutor aqui. Doutor, obrigado. Diga lá. Nós vamos falar aí do tema que é legítima defesa.
no tribunal, que é a sua especialidade. Eu tenho te acompanhado em algumas lives e até mesmo no canal do YouTube. Você tem falado aí dos requisitos da legítima defesa, fala da paros, fala também de stopping power, fala do double check, fala entre outros conceitos relacionados aí aos mitos que tem na nossa justiça, principalmente aí relacionados a esses fatos. Doutor, eu tenho algumas perguntas relacionadas a esse tema aí, mas o doutor aí está em qual tema relacionado à defesa? Podemos começar com os Claro, à requisitos? vontade. Se eu tiver competência para responder as perguntas, vamos lá. Não, com certeza, com certeza. Eu vi aí que o doutor embasa aí em 5 janelas dos requisitos da legítima defesa. E nós temos uma pergunta aí do nosso seguidor, que ele pergunta assim, doutor, mas e o requisito do consentimento do fato... Escutou? Deu uma falha na transmissão. Só pode repetir a questão o requisito do consentimento da situação do fato justificante. Ou seja, quando aquela pessoa que reage àquele fato, ela tem que ter o ânimo que está se defendendo. Esse requisito, doutor, ele se embasa, ele se enquadra nessas janelas que o doutor apresenta, essas 5 janelas, que são os requisitos da legítima defesa, o conhecimento do autor que está aí aquela ação que é uma reação à legítima defesa. Olha, adorei a pergunta, né? Você vê que o pessoal é altamente qualificado que está fazendo essa pergunta, porque nunca me perguntaram isso. Olha que legal. Olha que interessante. Legal. Então, se a pessoa tem ciência que está fazendo a defesa. Eu penso o seguinte, eu acho que existem essas 5 janelas, essas 5... Na verdade, eu uso o exemplo, é que eu vou explicar o porquê que eu uso o exemplo um corredor de 5 portas para ser configurada a legítima defesa. Antes da reforma do Código de Processo Penal em 2008, a aquisitação no Tribunal do Júri ela era feita de requisito por requisito nas teses defensivas. No homicídio, eram 5 requisitos. No homicídio privilegiado, agiu sob domínio, violenta emoção, após uma injusta provocação da vítima. Então, requisitos eram todos quebrados, eram todos seccionados, e era perguntado um a um para os jurados. Então, antes da reforma de 2008, a gente tinha esse hábito de fazer essa explicação para os jurados, porque seria votado pergunta por pergunta dos requisitos. E na legítima defesa, a gente colocava repelir, primeira porta, injusta agressão, segunda porta, atual iminente, terceira porta, usando moderadamente, quarta porta, os meios necessários. Eu invertia, colocava o meio desnecessário como quarta prova, e uso moderado na quinta forma por conta do excesso doloso. Então, isso para mim continua sendo a questão principal. Mas essa pergunta que foi me feita é interessante, aqui refletindo de uma maneira bastante rápida, da pessoa ter a consciência de que se está se defendendo. Eu acho o seguinte, na questão, eu acho muito assim, difícil na prática aparecer um caso como... Olha, pessoal, tem que fazer uma pausa aqui. Entrou o Dr. Mário de Oliveira Filho, né? O chefe do Papo de Criminalista, para mim, um dos maiores tribunos da história desse país, né? Com certeza. E agora eu não posso falar besteira, Marcelo. Se eu falar besteira, quando eu for no escritório do Marinho, ele vai puxar minha orelha lá, né? Com certeza. E aqui eu já deixo um convite para dois, se você me permitir, Marcelo. Sim, claro. Um convite para 2 convites aqui. Primeiro, conhecer o Papo de Criminalista. Quem não conhece, conhecer o Papo de Criminalista. É disparado o maior canal de advocacia criminal do nosso país. Sempre junto com o Dr. Mauro Nassif, no que eu carinhosamente chamo de oráculo. É um canal que ele passa, não é somente a questão técnica. Porque a questão técnica, você abre o livro e você vê. Mas a questão de como você colocar na prática a questão técnica, que isso ninguém ensina. Isso ninguém ensina. Então, esse é o primeiro convite. E o segundo convite é que nesse sábado, a partir desse sábado, ele está fazendo um curso de prática em direito criminal, né?
e começa esse curso no sábado. Ali vai estar entrando no papo de criminalista, vai ter o link lá onde as pessoas podem obter. Não mereço, mas gostei do elogio. Ali a pessoa vai ter a possibilidade, vai poder ter a informação para poder participar desse curso, que vai estar nesse curso o Mauro Otávio Nassif, o próprio Mário de Oliveira Filho, o Rodrigo Futzer, que é um advogado muito técnico, muito capacitado, e também, humildemente, esse que você fala, vai estar dando aula nesse curso também. Então, é um curso bem bacana para o pessoal acompanhar. E mandar um abraço também para o Marcelo Cruz, que está o nosso quase presidente do AB Santos. Marcelo Cruz é um advogado de de mais alto quilate, que ele também está assistindo aqui. Abração, Marcelo. Então, mas voltando. Essa questão, eu acho que na prática é muito difícil encontrar uma situação dessa. Mas eu não vejo nenhum tipo de óbice de você fazer uma apresentação de uma tese defensiva da pessoa que, olha, ela não sabe, vamos supor, a pessoa agiu sem saber que estava em legítima defesa, ou seja, a vontade de se defender não estava ali presente, contudo, a situação fática estava presente. Então, para mim, observando estritamente o resultado final dos fatos tratados, se a pessoa sofreu um ataque, olha, mas ela está repelindo? Não, ela não está repelindo, ela na verdade ela estaria agindo. Mas na prática, fazendo observação do fato, isso for retratado nos autos, que ela sofreu aquela agressão inicialmente, e obviamente é uma questão de análise fática, mas obviamente, se a pessoa ela vai agir contra a outra, existe uma motivação. E muitas vezes isso é esquecido na análise de crime, em especial de crime de homicídio. A motivação, o porquê que a pessoa agiu daquela forma, o porquê a vítima agiu daquela forma e o que levou a vítima a agir daquela forma. E aí eu passo para um outro tipo de raciocínio, de uma exclusão hipotética do comportamento da vítima. Então, se a vítima não tivesse anteriormente um comportamento que gerasse naquela pessoa que, a princípio, não sabia que estava agindo em legítima defesa, ela iniciou uma agressão que ela achava que estava iniciando, mas na verdade ela estava se defendendo. Então, se você retira, hipoteticamente, um comportamento da vítima que com o antecedente desse comportamento levou aquela pessoa a ter aquele sentimento de querer atacar, se você excluir ela e o ataque continuaria, aí é diferente. Agora, se você incluir um comportamento pretérito que levou, daí fica quase naquela divisão entre a legítima defesa, a causa supralegal de exigibilidade contra adversa, ou até mesmo um privilégio, fica naquela linha fina, naquela linha bem fina, para definir. Mas eu não vejo, sinceramente, eu não vejo, até fazendo a exclusão hipotética do comportamento da vítima, eu não vejo a impossibilidade da pessoa agir, achar que está agindo, quando na verdade já está reagindo, isso ser abarcado pela excludente da ilicitude da legítima defesa. Bem explanado, doutor. Dando continuidade ao assunto, eu atuei na fase pré-processual, até defendendo um atirador, e a delegada de polícia, ela perguntou, ela fez uma seguinte indagação, e eu achei que é muito salutar relacionado a isso. O senhor agiu em defesa, ou seja, o senhor agiu se defendendo ou o senhor agiu atacando? Olha a pergunta da delegada de polícia na fase pré-processual. Então, isso entra na parte do conhecimento do fato que onde aquela pessoa que está reagindo a uma ação, ela, na verdade, ela está agindo em defesa. Só que ali, na hora de apresentar o seu depoimento, o cliente, ele vai no momento de angústia, nervosismo, ele pode até falar, minha intenção foi realmente matar. Na verdade, a intenção é de se ter o ânimo de defender na situação e no caso. Então, mas foi muito bem explanado pelo doutor aí. Sanou a dúvida. Eu acredito que sanou a dúvida do colega seguidor. Mandar um abraço para a doutora Daniela Palocci, que é nossa presidente da Abracrim Regional Ourinhos, um grande abraço. Tribuna do júri das melhores, viu? Uma grande advogada.
E eu concordo com o Davidson. Que pergunta, hein? Mas Pouco, essa hein? questão que você colocou na delegacia, Marcelo, eu tenho um procedimento, no nosso escritório aqui, eu, meu sócio, o Dr. Renan Lima Claro, nós temos um procedimento no inquérito. Qual é o procedimento que a gente coloca no inquérito? Que é uma regra aqui no escritório. A polícia, muitas vezes, no curso da investigação, ela quer ouvir o investigado para suprir a deficiência ou obter informações para gerar uma diligência. Então, o que a gente tem que pensar? Já tinha uma leitura da súmula vinculante número 14, que era uma leitura que a gente colocava sobre a inquisitoriedade regrada. Posteriormente, veio a alteração do estatuto nosso da Ordem dos Advogados, salvo engano, esses 21 do artigo 7º do estatuto nosso, que deu, Isso mesmo. entre aspas, uma regulamentada na questão da investigação defensiva e questão a postura do advogado e requerimento do advogado. Então, eu fiz todo esse introito para chegar no seguinte. O investigado, e eu faço sempre isso formalmente, e no inquérito policial, todas as vezes que eu tenho acesso, que o escritório vai ter acesso ao inquérito policial, nós sempre chegamos com petição pedindo para certificar o que nós estamos tendo contato naquele momento. Por quê? Eu lembro muito bem que o doutor falou isso aí na pós-graduação. Lembra? Não é só falar, tem que formalizar, coloca no papel, principalmente no âmbito policial. Exatamente. Eu lembro. Por quê? Você vai ter uma certidão do que você teve acesso, que deixou de ter acesso. E o seu cliente só pode ser perguntado, a prova só pode ser perguntada em cima do que o seu cliente teve acesso, o que a defesa teve acesso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, por que falar ao final, depois de todas as diligências realizadas? Porque, observando todas as informações que existem no inquérito policial, quando uma delegada, não sei qual é o nome da delegada, mas você vê uma absurda má-fé de querer comprometer a pessoa que está sendo investigada pelo homicídio, quando a delegada vai fazer essa pergunta, já pautar. Né? De falar, primeiro, a pessoa já sabe o que tem. Então, a orientação que vai receber da defesa técnica já vai ser, se for feita essa pergunta, já sabe a resposta. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, se essa informação ela não está contida em nenhuma forma no inquérito policial, essa pergunta não pode ser feita. Porque o delegado de polícia, e isso quase ninguém faz isso, infelizmente, Marcelo. O delegado de polícia ele tem um canal, ele tem um limite do que ele pode e não pode perguntar. Por que esse limite exclusivamente com relação ao réu, ao investigado, perdão? Por que esse limite? Limite porque o acusado tem direito, o investigado tem direito a ter conhecimento total de toda e qualquer prova que foi produzida contra ele. Integralmente. Integralmente. Então, por esse motivo, é que a defesa tem que ter, obrigatoriamente, o acesso a esse material para poder orientar o seu cliente. E se alguma coisa for perguntado fora desse limite, do que o advogado teve acesso, do que o réu teve acesso, não, essa pergunta não pode ser feita. Deixa consignado, fala, não tivemos acesso. Começa gerando nulidade na investigação. Já aconteceu o fato comigo, não era de homicídio, era no caso relacionado a crime patrimonial, de apropriação indébita, que quando cheguei, fui por 3 vezes na delegacia, o inquérito tinha 30 páginas. E o delegado começou a fazer pergunta, eu falei, doutor, onde está isso nos autos? Eu não tive acesso. Aí gerou aquela discussão, eu falei para minha cliente, eu falei, estou peticionando, levanta. Eu peticionei na hora à mão, o senhor protocoliza isso aqui, o senhor me recebe isso aqui. Ele recebeu, marcou outro dia. Aí depois, no outro dia, ele foi 3 vezes. Quando chegou na 4ª vez, aí ele começou a se tocar que não ia dar. E aí o inquérito começou a correr de uma maneira diferente. Isso é chato? É chato. Na delegacia você vai ser tratado bem por causa disso? Evidente que não. Mas também você não pode, por conta de ansiar ser bem tratado numa delegacia de polícia, me perdoe do linguajar vulgar que eu vou usar, mas você simplesmente abrir as pernas e deixar que eles façam o que bem entender com a tua advocacia e com o teu cliente. E só um detalhe, Marcelo. Eu tive um caso bem interessante
de um homicídio que eu fiz com o Dr. Mário André Badures, lá na comarca de São Vicente. E era um caso de um homicídio com uma pessoa teve uma discussão dentro de uma favela, num bar, numa favela, e o traficante, que era o dono da favela, sacou a arma para bater nele, para atirar nele. Ele se agarrou com a arma, rolou, teve aquela briga mortal pela arma, saíram disparos que pegou no traficante. E a juíza, quando fez a pergunta, e a juíza a doutora Débora Faitaroni, quero mandar um abraço, uma juíza extremamente competente, uma juíza extremamente vocacionada e injustiçada. A doutora Débora Faitaroni, quando ela fez a pergunta, tá, mas quando você tomou a arma? Ele, tomei. E o que você fez? E o réu, no impulso, falou, eu atirei. Então, são essas questões que às vezes saem da normalidade num interrogatório. E aí, quando aconteceu isso, e na época, foi antes de 2008, esse júri, nós fizemos toda a aquisitação da legítima defesa, utilizando esses exemplos às portas da legítima defesa. E quando chegou na última porta, que eu faço a inversão do 4 para o 5º, eu inverto. Quando chegou na última porta, que falava sobre o uso moderado dos meios, ali havia um excesso, porque tinha parado a legítima defesa, ele efetuou um disparo e matou o traficante. E aí, dentro do excesso doloso, nós pedimos a aquisitação, dentro do excesso doloso, da causa supralegal de inestibilidade de conduta adversa. O que uma pessoa normal... Pouquíssimos usam e conhecem esse instituto, né? Exatamente. Então era mais ou menos o seguinte, diante de uma situação anormal, de uma situação insuportável, o que um cidadão médio faria naquele momento? E ele estava numa favela que era dominada pelo crime organizado, e o que ele tinha que fazer? Pegar a arma, render a pessoa, pegar o celular, ligar o 190 e pedir para a polícia chegar ali presente? Ele não sairia dali. Então, ele acabou efetuando o disparo, que era o único meio que ele tinha para, ainda que ele estivesse em excesso, ainda que ele estivesse com o agressor dominado, era o único meio que ele possuía para ser retirado, ele sair daquele local. E aí, a causa supralegal de inexigibilidade de conduta adversa, ela preencheu essa lacuna, que é supralegal, acima da lei, não tem previsão legal, mas ela preencheu essa lacuna que tem na lei, que deu a possibilidade da pessoa ser absolvida no tribunal do júri. Ele foi por 5 votos a 2, foi absolvido. E o Davidson fez, poderia ser considerado homicídio doloso? Sim, David, porque durante não foi uma imperícia, imprudência ou negligência que gerou esse excesso. Não foi uma metralhadora que ele colocou no modo rajada e efetuou um disparo, efetuou 15 disparos. A briga tinha parado. A pessoa estava dominada. E ele acabou efetuando um disparo porque ele tinha que sair daquele ambiente. Não a injusta agressão. Exato. Cessado a injusta agressão. Né? Exato. Doutor, vamos falar um pouquinho do mito. E eu já pouco, e eu tive na prática e agora na teoria há alguns anos aí. É o mito da quantidade de disparos. Esse mito, gente, a sua experiência, o que o doutor pode falar com a quantidade dos disparos? Isso aí, o justiça ele pode realmente se embasar para fazer uma pronúncia nada ao réu somente pela quantidade dos disparos? Até pegando com o meu amigo, meu sócio, Luiz Nacarrarada, fala lenda. É uma lenda, até brinco, é a lenda do Stopping Power. Né? Sim. Por quê? Foi criado, e é uma coisa que eu acabo criticando bastante. Né? Instrutores de tiro, eles pegam as indicações que tem, por exemplo, na Polícia Militar ou nos clubes de tiro, e criam regras que elas não são contestadas. Eu já vi policial ser pedido de prisão para policial e policial responder processo criminal e para júri por conta de um terceiro disparo. E por quê? Falam no double tap, que é o que é ensinado na Polícia Militar. Existe uma troca de tiro, dá 2 disparos, vê o que vai acontecer, dá 2 disparos, vê o que vai acontecer, dá 2 disparos, vê o que vai acontecer. Isso pode gerar, primeiro, um grave risco de vida para o policial. Porque eu já troquei tiro quando era policial. A coisa acontece de uma maneira tão rápida, mas tão rápida que você
não sabe quantos tiros você deu, você não sabe quantos tiros você deu, quantos a pessoa tirou de volta, e muito menos o tempo, que isso se resolve em 1, 2... Marinho, obrigado pela presença, Mario. Um grande beijo, meu irmão. Doutor Mário de Oliveira Filho. E quantos tiros isso se resolve em 1, 2 ou 3 segundos uma troca de tiro? Então não acontece, as pessoas olham um filme na Netflix, olham aqueles filmes de grupos de elite que aparecem, das tropas israelenses, da SWAT, do GIGN, do Grupo Alfa da Rússia, e acho que o que está no filme é o que retrata a realidade, e não é o que retrata a realidade, porque a realidade é bem diferente. Inclusive, a questão da geografia corporal. Só existe um lugar no corpo humano, Marcelo, que a tomada desliga, que é o tronco do cerebelo, o tronco do cerebral. Você imaginando embaixo do nariz uma linha reta, ele vai pegar, tanto que os snipers miram na base do nariz para poder pegar o tronco cerebral. Você pegou ali, a pessoa desliga. A pessoa, a tomada é desligada. Ela não tem contração, ela tem espasmo. Ou seja, mesmo se ela tiver com o dedo no gatilho, o gatilho não será puxado. A pessoa vai sofrer um espasmo. Retirando essa questão do tiro no tronco do cérebro, não existe nenhum outro lugar na geografia corporal humana que um disparo coloque a pessoa fora de combate. Recentemente fiz um júri, uma coisa de 2 semanas, com o capitão Kleber, e em São Bernardo do Campo, ele foi absolvido, um capitão muito profissional, que numa troca de tiro a pessoa sofreu 7 ou 9, foram 7 ou 9 disparos, né? Foram 7 disparos de arma de fogo. E o que o Ministério Público começou a se pegar inicialmente era pela quantidade de disparos. E você olhava o disparo, as trajetórias do disparo de arma de fogo, que isso é além de tratar do stopping power, tratar do tiro, você tem que ter uma observação muito clara do laudo necroscópico para saber o direcionamento dos tiros, até para você saber, tentar adivinhar. É uma análise não só de um laudo, é o laudo necroscópico, o laudo de balística, o laudo do local de crime, para você criar o cenário de tudo o que aconteceu. Isso é extremamente importante, isso é extremamente, não diria extremamente importante, diria essencial. Você não pode ir para um tribunal do júri sem ter uma análise técnica dessa. Com certeza. E nesse caso, o capitão teria efetuado 7 disparos, a pessoa acabou falecendo por 7 disparos, e foi colocado que houve excesso pela quantidade de tiros. Então, veja só, a vida de um capitão da Polícia Militar e a vida de um cabo da Polícia Militar estavam sendo avaliadas e julgadas por um completo e absoluto desconhecimento de balística forense de medicina legal do promotor que efetuou a denúncia e manteve o pedido de pronúncia. E também do juiz que pronunciou. Né? Se tivesse um conhecimento técnico mínimo a respeito dessas questões, talvez ou provavelmente, se fizesse uma análise mais detalhada desse conjunto de prova pericial, o capitão não teria sido denunciado, sequer pronunciado. Nós só pegamos para a fase do tribunal do júri, ele foi absolvido no tribunal do júri, e essa e tantas outras situações que aconteceram. Mas só você ter ideia, há estudos e há relatos, em especial, o grande foco de informação é você procurar as informações que vêm do FBI, que elas são as mais atualizadas. Há estudos e relatos do FBI que a pessoa tomou um tiro de fuzil em cima do peito, em cima do coração, ou seja, estilhaçou o coração daquela pessoa, e a pessoa teve reação vital por 15 segundos. Em 15 segundos, você pega um atirador médio, ele consegue dar 4 disparos. Uma pessoa medianamente treinada, ela consegue dar 4 disparos por segundo, que é um número bastante alto, né? Se você for pegar ninguém consegue fazer com um volume desse. Então você chega nesse ponto, você vê a quantidade de disparos que é efetuada e uma troca de tiro que é muito rápido, você não consegue ter essa precisão. Eu lembro quando eu era policial, às vezes a gente olhava, tinha alguma situação extrema, você olhava, na época era revólver, né, que eu sou velho, né? Na época era revólver, você olhava o revólver para ver quantos disparos você tinha efetuado, que você não lembrava. O canelinha seco.
E também era muito comum, Marcelo, um colega olhar o corpo do outro colega para saber se o outro colega tinha sido atingido. Porque às vezes a pessoa... Eu sofri já um disparo na perna, que eu não senti o disparo na perna, né? Então, tem essa questão. E aqui é importante que essa lenda foi criada, é um dado técnico que o tribuno tem que saber, que é o seguinte, Marcelo. Essa lenda, que nem o Nakahara lembrou aqui, essa lenda é criada pela dispersão de energia. Quando um disparo de arma de fogo é efetuado, ele vai criar dois efeitos. Alguns secundários, mas o principal. A cavidade permanente e a cavidade temporária. A cavidade permanente é o buraco que vai fazer o projétil. Ele vai Sim. passar por um buraco. Mas a cavidade temporária, quando esse projétil ele entra no corpo, rompe o tecido, rompe a pele, ele vai criar uma cavidade, um buraco temporário. E esse Depois se fecha. buraco volta. E ele volta, por isso que é temporário. Ele volta para ficar na cavidade permanente, o mesmo tamanho da cavidade permanente. O que acontece? O cálculo que alguns fizeram, que 2 disparos gerariam um efeito na cavidade temporária que daria um choque tão grande, uma transmissão de energia tão grande, que a pessoa estaria fora de combate. Em teoria, pode até ser. Mas Como que consegue acertar no mesmo local, 2 disparos no mesmo local? mesmo se acertasse, Marcelo, é que eu falei para você, um atirador mediano consegue dar 4 disparos em 1 segundo. Mas para isso, para ter essa velocidade na cavidade temporária, pelo cálculo que é feito para os defensores do double tap, teria que ter um disparo a cada 19 milésimos de segundo. Sabe o que daria 19 milésimos de segundo? Em 1 segundo, o policial teria que atirar 53 vezes. Ô, louco. Nenhuma máquina faz isso. É uma cadência de tiro de 3.000 tiros por minuto. Meu Então, Deus. é por isso que quando eu brinco, quando vou falar como é que é, Molina? Vocês não ficam impressionados com a tecnicidade? Então, quando se fala dessa quantidade de disparo, é impossível ser feito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, mesmo no stand de tiro, que você está no meio dos seus amigos, num ambiente calmo, num ambiente que você tem prazer, quem vai no stand de tiro está no momento de relaxamento, de prazer, porque gosta de atirar. Mesmo no Sim. stand de tiro, você não consegue fazer não apenas a cadência, mas colocar os disparos nesse agrupamento tão próximo para gerar esse efeito. Então, foi criado esse ponto do Stopping Power que gera uma série de efeitos jurídicos e normalmente em detrimento, eu já vi muita gente ser processada por excesso na legítima defesa ou afastar por completo a legítima defesa e falar que se tratava de uma execução, quando todos os fatos em volta, em especial a prova pericial, e aqui repetindo e perdoe a repetição, quando você vai falar de local de crime, medicina legal e balística forense, e você fazer essa análise para poder chegar na conclusão se houve ou não houve, e se houve, né? Você poder, ainda que tenha ocorrido um excesso, você entender o porquê dessa justificativa. E para encerrar essa primeira fase, porque deixar advogado de júri falar é complicado. Ah, Para encerrar sim. a primeira fase, a questão da causa supralegal de exigibilidade contra diversa. Porque também você não pode medir com aqueles pezinhos de farmácias antigas que você ia equilibrando a balança um comportamento de um ser humano, em especial, mesmo sendo policial, porque, por incrível que possa parecer, embaixo de uma farda da polícia militar, da polícia civil, mas Humano. normalmente há um ser humano que, quando sofre disparo, em menos de 1 segundo, se você pode dar 4 disparos em menos de 1 segundo, a sua vida passa em menos de 1 segundo. E o cérebro te joga a informação da tua família, da tua mãe, da tua esposa, dos teus filhos, de tudo que está correndo em risco naquele momento. Então, não dá para fazer uma análise no tribunal do júri, fazer uma análise totalmente fria de um comportamento, ainda que seja de um grupo especializado da polícia. Ainda Sim. que seja uma tropa especializada como a Rota, GAT, COI, ainda que seja uma tropa especializada, você não dá para fazer esse tipo de análise, porque a descarga de adrenalina, a descarga de emoção é muito forte
e muitas vezes se torna incontrolável numa fração de segundos, que dura muito pouco tempo. Alex, principalmente, voltando aí à situação dos disparos de fogo, primeiro que você não sabe se você acertou os disparos. Segundo, que são milésimos de segundos, onde a pessoa está ali em forte emoção e precisa realmente agir. Polícia, inclusive, exclusivo, o policial militar, de 1 ano. Agora eu te coloco, deveria a possibilidade dos promotores de justiça, os magistrados, passar pela essa mesma prática, pelo menos uma semana ali, uma situação real. Fazer um... Olha, seria interessante, até tem um vídeo que aparece um promotor fazendo treinamento com a Polícia Militar, e ele está fazendo uma progressão. Daqui a pouco, na hora que fala que faz a progressão, são ligadas várias sirenes e Sim. baixa um alvo, e ele atira no alvo, o alvo representava a vítima. E aí, em tese, Sim. ele teria matado a vítima. Mas Sim. mesmo seria interessante para eles poderem entender, isso seria essencial para eles poderem entender, né? E para o advogado também, porque tem muito advogado que vai fazer o júri e fica, que eu falei, infelizmente acaba não se apegando nesse detalhamento, acaba não se apegando na questão da análise da prova técnica. Eu até brinco, né? Eu falo que é o laudo DML, o laudo necroscópico, é a última palavra daquela pessoa na Terra. Sim. É através do laudo necroscópico que ela vai estar falando se ela foi realmente vítima e se está sendo, e vai dar um encaminhamento para a justiça, para seja ela condenatória, como uma condenação ou numa absolvição. Então isso infelizmente há uma carência sobre isso, ainda que o promotor, ainda que o juiz, ainda que o advogado, como eu e você, tivessem experiências de treinamento ou experiência real, como nós dois tivemos, de enfrentamento de combate numa troca de tiros, ainda que nós tenhamos isso não exclui a questão do aspecto emocional. Aí eu tiro um exemplo daqui, Marcelo. Uma guarnição. Primeiro vou dar um exemplo de uma situação comum. O pai chega em casa e se depara com a mulher e a vítima que 2 caras entraram para roubar e violentaram a mãe e a filha. Ele pega a arma, encontra os 2 na rua, vai e mata os 2. Agiu, para mim, não sob domínio de violenta emoção, mas agiu dentro da causa suplegal de inexigibilidade contra diversa, eu iria para a tese absolutária. Mas você pode medir, ainda que fosse a questão da legítima defesa, vamos supor que teve um confronto ali, e cessou a agressão e ele matou os 2. Quer dizer, a pessoa ofendeu a integridade sexual e a integridade física da sua família, tentou matá-lo, e depois que cessa a agressão, o comportamento desse homem, qual era o comportamento exigível? Isso também não exclui de uma guarnição de uma viatura. Dá um exemplo, esses megas assaltos que existem, que tomam a cidade inteira, que aconteceu em Araçatuba, aconteceu aqui em Santos, né, que eu moro em Santos, no escritório em São Paulo, mas eu moro em Santos, que um policial acaba sendo, aquele parceiro seu, de 5, 10 anos, acaba sendo morto ali naquele momento. E aí tem uma troca de tiro e, na sequência, o policial, por um excesso, acaba matando o matador do policial. Você tem condições de colocar de uma maneira absolutamente fria, exigir um comportamento absolutamente frio desse policial? Difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. E essa é a mística que eu acho que tem que ser derrubada por quem faz júri, eu, você, o Marinho que estava aqui, o Dácio que está assistindo a gente, né? Mudar começar através do conhecimento. Eu brinco até no meu canal no YouTube, aqui eu faço uma propaganda no meu canal, Alex Então, Massendorf, com questão de ordem. Se inscrevam lá, vão lá conhecer outro canal. O que eu falo lá no final da minha fala: transforme conhecimento em justiça. A melhor maneira que você tem é de você possuir um conhecimento muito grande para evitar injustiças. E muitas vezes isso está na mão exclusivamente do advogado. Porque o Ministério Público, muitos promotores não têm esse tipo de conhecimento. Os juízes, eles são, com todo respeito, mas só vai presidir, não vai fazer nenhum ato realmente ali que possa definir o curso do processo. Então, cabe a quem? Cabe
ao advogado levar esse tipo de conhecimento pro jurado e tentar esse tipo de justiça ser alcançada através do conhecimento da defesa. Já dizia Barão de Montesquieu, a injustiça que faz a um é uma ameaça que faz a... Então, a gente busca aí, somente o tribunal, a defesa dos agentes de segurança pública, em ser específico, com certeza, isso faz total diferença. Eu lembro das suas aulas, o Alex, que você falou muito da cadeia de custódia. E com o advento, o pacote anticrime, a lei 1964 de 2019, entrou em vigor desde janeiro de 2020, você, antes, lá em 2016, você falava da cadeia de custódia. Então, quero que você fale um pouquinho aí em relação à cadeia de custódia. Você tem muita experiência, um vasto conhecimento a esse tema, que é de suma importância. Vamos lá. Antes, só mandar um abraço para o capitão Marçal, que está assistindo a gente aqui. Ele é capitão aqui na Praia Grande. Com conhecimento jurídico diferenciado. O Marçal é um grande prazer ter o Marçal aqui também. Um abração, meu amigo. Bom, a questão da cadeia de custódia de prova hoje está regulamentada. Hoje tem na lei, o artigo 158 do Código de Processo Penal. E o que acontece? Quando você vai se apegar à forma e à garantia, e lá no artigo 563, inciso 4 do Código de Processo Penal, ele fala que o ato tem que ter a formalidade essencial para o ato ter validade. Do contrário, o ato é nulo. Né? Sim. Qual é a formalidade que é exigível em toda e qualquer prova que existir num processo, que existir numa investigação? É a manutenção da cadeia de custódia. Porque a inexistência da manutenção da cadeia de custódia de provas vai se remeter para o artigo 157 do Código de Processo Penal, que fala sobre a prova ser ilegal, a prova ser ilícita, e ela deve ser expurgada do processo. E o que é a bendita da cadeia de custódia de prova e qual o objetivo que ela possui no processo penal? Vou colocar uma situação fática, eu gosto muito de dar exemplos, né, para poder essa situação, para poder ser entendido, né? E a pessoa conseguir visualizar melhor. Vamos imaginar uma cena de homicídio, né? E eu vou dar um caso de um homicídio ocorrido aqui na Praia Grande, que eu fiz, eu e o Dr. Mário de Oliveira Filho, nós fizemos a defesa desse processo em conjunto. O que aconteceu? Foi um caso de um político que foi morto na reunião do partido dele. Era o Partido Patriota, 75 pessoas, duas pessoas entraram e atiraram contra esse político com uma pistola calibre 45, e essa pistola calibre 45, ela foi posteriormente foi apreendida, mas enfim, o político acabou morrendo, e eram 2 policiais militares que foram acusados de serem os autores desse crime, e 2 empresários que teriam sido os mandantes. Pois bem, nós assumimos o processo na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, obviamente que você sabe, mas estou falando para eventualmente alguém que não lembre, o artigo 422 do Código de Processo Penal, onde a defesa, a acusação e a defesa, poderão requerer a oitiva de testemunhas e a diligências para o plenário. E importante, abrindo um parênteses, importante que sempre deve rolar as testemunhas em caráter de imprescindibilidade. Se essa testemunha não for arrolada em caráter de imprescindibilidade e não comparecer no plenário, o juiz vai tocar o júri da forma que tiver. Se o advogado arrolar em caráter de imprescindibilidade, se a testemunha não estiver presente, vai mandar buscar a testemunha ou até adiar o julgamento para essa testemunha vir. Fechando parênteses e voltando para o 422. E nós pedimos o acesso a todo o material probatório. Por quê? Eu já, na observação, na análise, né, que a gente fez, eu fiz junto com o Mário de Oliveira, com o Edson Silvestrin, com o Calil, né, que é do pessoal do escritório do Mário, nós identificamos o quê? Que toda a apreensão realizada nesse processo, e esse homicídio era relacionado com um outro homicídio também na mesma cidade, todas as apreensões do material do crime, elas eram irregulares. E como é que elas eram irregulares? O local foi devidamente preservado? Não. Sabia quem preservou o local? Não. Esse material foi recolhido e identificado? Não. Havia lacre, embalagem por lacre? Havia, todas corrompidas. E quando eu fui ter o acesso, e aqui mais um toque de uma questão prática. Quando eu fui ter acesso a esse material que estava custodiado no fórum,
que estava custodiado no fórum, eu peticionei, despachei com o juiz, falando, olha, eu quero ter acesso a todo esse material, contudo, eu quero que seja feito na presença, toda a minha análise, que eu tiver acesso, em cartório, na presença da diretora do cartório, e que, ao final, ela certifique que todos os materiais que eu tive acesso voltaram da mesma forma para onde estavam guardados. Olha a importância disso, Marcelo. Formalizar isso aí. Quando eu bati o olho, uma coisa que me chamou muito... Primeiro, que a cadeia de custódia é totalmente violada, violentada, né? Nós não sabíamos quem tinha aprendido, quem tinha feito perícia, nem nada, mas me chamou a atenção de 2 projéteis que teria sido utilizado no homicídio no ano de 2010. E esse fato, salvo engano, foi 2018, né, Renato? Foi 2018 que a gente fez essa análise. Tinham passado 8 anos. Se você olhar um blister da munição, quando ela vem da fábrica, ela, se fechada, ela tem validade indeterminada. Uma vez que o blister foi aberto, a validade são de 6 meses. Certo. E você olha, ela é encamisada com cobre, e o cobre, se você colocar numa temperatura ambiente, ele oxida com muita facilidade. Uma cidade como a nossa, aqui Santos, Guarujá, que é muito úmido, a oxidação vai ser maior ainda. Só que tem um outro detalhe. Essas cápsulas, elas foram retiradas do corpo da vítima. E o corpo da vítima, ela tem hemoglobina. E uma das substâncias que mais vai corroer, o cobre, é a hemoglobina. Então, deveria ter, pelo período que foi retirado de 8 anos, aquele projétil e o que revestia ele, que era o cobre, deveria estar completamente, totalmente corroído pelo tempo. E parecia que havia sido tirado do blister. Estava brilhando, não estava sem nenhuma marca, estava brilhando. Olha a importância da balística forense, né? Sensacional. Quando eu vi aquilo, na hora peguei, fiz toda a fotografação do material, certifiquei, e aí eu levei uma sugestão para a gente contratar que é talvez o maior perito do Brasil hoje, mas com certeza o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Corrigindo, que é o Dr. Domingos Toqueto. E aí, eu e o Marinho, a gente foi lá para o Rio Grande do Sul falar com o professor Toqueto. Quando eu mostrei a foto, sem falar nada para ele, para não influenciar, ele falou, doutor Ives de Paula, um grande abraço, meu amigo. Quando o Toqueto olhou aquele material, falou, olha, isso aqui está fora. Isso aqui foi apreendido quando? Eu falei, segundo o laudo, segundo o auto de apreensão, em 2010. Não, isso aqui está errado. Bateu o olho e teve a mesma impressão que nós tivemos. E aí ele fez o laudo. E ele chegou, além de identificar toda a quebra da cadeia de custódia, além de que identificou ponto a ponto a cadeia de custódia, ele afirma de forma peremptória que aqueles projéteis, que ele chama de projetis, né, que é do Rio Grande do Sul, todos aqueles projéteis, aqueles 2 projéteis foram introduzidos. E aí tudo tem motivação. Quem introduziria um projétil que, posteriormente, na confrontação balística, deu positivo? Quem teria o interesse de fazer essa introdução? E aí a gente vai para a motivação de quem fez isso, que era o sujeito oculto até aquele momento. E continuou oculto. Então, fazer um pequeno corte. O que a cadeia de custódia ela tem que preservar? Que desde o começo do fato que teve a apreensão, ele deveria ter sido totalmente documentado, colocado em embalagem com número, com lacre, para poder ter a identificação de cada perito que teve acesso, de cada pessoa que teve acesso, de todo mundo que teve acesso, para nós podermos fazer essa verificação, para saber se a autenticidade e a originalidade da prova foi mantida. Já vira o local do crime, né? Porque não Exato. Foi feito o local. E nesse local específico, a autenticidade e a originalidade tinha deixado de existir. Ela deixou de existir. E aí o professor Toqueto fez um laudo. Na fase do artigo 479 do Código de Processo Penal, fala que 3 dias antes do tribunal do júri você pode juntar documentos. E o que nós fizemos? Nós juntamos o laudo, e como o laudo era de 80 páginas, por lealdade processual,
Eu 80? juntei, eu Deus do juntei céu. 50 dias antes do júri. Para o promotor não falar que não teve condições de ter acesso. Eu juntei 50 dias antes do júri. E o que aconteceu? Eu juntei o laudo dia 8 de dezembro. Quando chegou, eu pedi a remessa do material. Esse material... Minha prima, Roberta Oxendorf, entrou. Beijo, prima. Ah, faz tempo que eu não falo com ela. Vou encontrar ela aqui na tua live, Marcelo. Que coisa boa. Seja bem-vinda, Roberto. E o que aconteceu? Vê que interessante, Marcelo. Apresentamos o laudo. Quando chegou na data do julgamento, eu falei, onde que está o material para o juiz? O juiz, o material, o senhor requereu? Eu falei, eu requeri. Faz tempo que eu requeri e juntei um laudo específico sobre isso. Ele, acho que o senhor não sabe, né? Mas aportou agora nos autos um boletim de ocorrência. Eu falei, boletim de ocorrência do quê? De furto. Eu falei, furto do quê? Furto do material da perícia, que o senhor está pedindo. Eu falei, mas quando foi furtado isso? Marcelo, vê a influência que teve dentro do judiciário. Eu juntei o laudo, uma semana depois, 10 dias depois, entraram no fórum, tem várias armas, vários materiais dentro do fórum que foram custodiados. E pegaram só aquela arma. E só os projéteis. E sumiram com tudo. Estranhamente. Sumiram com tudo. E aí, chegou no dia do júri, vê só, eu fui multado, mas representação, o advogado não abandona plenário. O advogado se retira do plenário e o advogado só faz o júri quando está 100% o júri montado para sua defesa. Sim. E quando cheguei no plenário, o juiz queria forçar a fazer o júri. Eu falei, não, isso aqui vai cair na conta da defesa. Foram 5 dias de júri. Eu falei, vai ser uns 5 dias que o Ministério Público vai falar que nós que subimos. Eu não tenho medo da verdade, eu quero apurar. Então, tem que oficiar para a corregedoria do TJ, tem que vir cópia do procedimento administrativo, tem que vir tudo para a gente identificar quem é que fez quem praticou esse furto. E, principalmente, a motivação de quem praticou esse furto. Sim. E por que, especificamente, foi só em cima daquele material que era do júri. E o juiz falou, não, eu vou continuar o júri, o senhor vai fazer o júri. Eu peguei minhas coisas, eu não tenho... Falei, sem advogado você não faz júri. Peguei minhas coisas e saí andando. Deixei todo mundo lá no júri. Aí me representou na OAB, foi arquivado. Ele me multou com 30 salários, foi arquivado. Né? Quando teve, já, isso aí, a gente já tem uma petição pronta, já tem o MS pronto aqui no escritório para essas coisas. E o que acabou acontecendo? Vieram as informações, teve mais um ou dois adiamentos do julgamento, que as informações estavam presentes. E quando veio a informação do judiciário, era muito mais o juiz defendendo o cartório, porque o cartório não tinha responsabilidade, mas a gente conseguiu determinar naquele espaço de tempo quem eram as pessoas que estavam... Nós conseguimos, por incrível que pareça, a sindicância administrativa do judiciário não conseguiu, e muito menos a Polícia Civil, que esse fato foi levado à Polícia Civil. E, estranhamente, a Polícia Civil não tomou uma única providência. Num processo que o delegado foi ouvido por 5 horas, com a defesa fazendo perguntas ininterruptas por 5 horas ao delegado de polícia, nesse caso. Então, a importância da cadeia de custódia de provas. É claro, havia outras provas, mas, em especial, esse ponto da cadeia, dessa violação de cadeia de custódia de provas, que me deu o argumento para fazer a afirmação que havia interesses escusos e ocultos, inclusive da própria Polícia Civil, para fazer o direcionamento desse processo. Para fazer o direcionamento desse processo. E colocando que aquela prova, uma vez que foi quebrada a cadeia de custódia de provas, que aquela prova ela era imprestável, ela não serviria para ter absolutamente nenhum efeito no processo penal, não teria nenhum efeito no júri, e acrescentando a questão da motivação. Quem é que alterou a prova, com qual motivo? Então, se o fato era verdadeiro, se o meu cliente estava respondendo por homicídio fosse um fato verdadeiro, se ele realmente fosse o responsável por aquele homicídio, teria necessidade das pessoas manipularem prova contra ele? Né? E esse júri acabou dando certo, todos os votos abertos na sala secreta foram para a defesa, ele foi absolvido, houve o recurso, e a coisa de um mês, né, Renan? Fevereiro, né? Em fevereiro, o Tribunal de Justiça confirmou a absolvição.
Isso demonstra aí conhecimento da defesa técnica, principalmente desde o local de crime até a apresentação das provas em plenário do júri, aí em apresentar esse e essa contestação é a absolvição do seu cliente. Exato. Faz tempo? Como? Faz tempo? Quando Esse foi isso? júri foi em 2019, né, Renan? Não, 2018. Foi final de 2018? Foi setembro ou outubro? Setembro ou outubro de 2018, e o julgamento da apelação ele se deu agora em fevereiro. Começo de fevereiro, dia 3 de fevereiro. Legal. Alex, estamos chegando aí ao final. O assunto é vasto, é muita informação. A gente não conseguiu pagar 10% que a gente tinha conversado aí, os requisitos e outras coisas mais. Mas... Você fica tentando eu falar, Marcelo? É complicado. Marca a live e a gente vai bater um papo aí. A hora que você quiser. Esse fato aí. Já quero novamente agradecer do fundo do coração por ter aceito o convite. Você, para mim, é referência no Tribunal do Júri. Obrigado. Eu me sinto muito no seu potencial, tendo em vista aí que você também já foi policial militar, e une a prática com a teoria, é de suma importância. E o seu conhecimento em balística forense é sensacional, fora da curva, e tem muito diferencial a mostrar aí aos nossos colegas que atuam, ou que tentam atuar aí como aventureiro no tribunal do júri. Porque para atuar no tribunal do júri, tem que ser especialista. Então, de antemão, deixo aqui os meus singelos agradecimentos. Foi uma aula, magna aula. Tenho certeza que muitos aqui gostaram. Deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu estou sempre à disposição, estou em pé e a ordem para que for que você achar que outro dia fazer outros temas. Eu até tinha marcado, mandar um abraço para o Andrade, que falou que eu sou herói dele. Sou nada, Andrade, você é meu amigo. Eu tinha separado aqui até de falar de entomologia, um júri que a gente fez de entomologia, né, com análise de insetos, né, no corpo do cadáver, que foi uma tese defensiva que a gente usou. Mas a gente marca uma outra data. Obrigado por esse espaço, eu adoro falar sobre essa matéria, mas principalmente eu gosto de falar com gente que eu gosto, né? De gente que é vocacionada, que gente que dá importância para esse assunto, né? Na advocacia, a gente fala, quando a gente quer fazer uma coisa mais técnica, né? Às vezes os caras falam, mas o advogado está inventando, o advogado está fazendo isso. Eu falo que tem que ter resultado, né? Sim. A advocacia tem que ter resultado. E eu fico bastante feliz de poder ter partilhado disso e bastante feliz também do caminho que você está levando a tua advocacia. Uma advocacia absurdamente técnica, uma advocacia honesta, leal, né? Tratando sempre com muita seriedade, com muita profundidade todos os trabalhos. Isso aí também deixa bastante feliz, porque, para concluir, a advocacia, a democracia, obrigatoriamente, né? Eu até, na posse da Andréia, que está falando sempre uma honra ouvir o colega e aprender mais sobre essa paixão que é o tribunal do júri, na posse da Andréia, da Daniela, eu falei isso, né? Que uma advocacia forte é a manutenção da democracia. Uma advocacia, nós somos, a regra e na prática a gente vê isso. A gente não vê o Ministério Público se colocando tanto contra os desmandos do Estado. O judiciário é inerte, né? Em tese deveria ser inerte. A polícia, eu nunca vi a polícia, em especial a polícia civil, fazer uma defesa assim com relação à sociedade, e aí a gente entende esse aspecto que tem de uma sociedade extremamente violenta, dominada pelo crime, que acaba gerando no policial um outro tipo de sentimento de combate de toda ou qualquer forma. Então, esses desmandos sempre é feito pela advocacia. E a advocacia forte, o meu sonho é ver uma advocacia com todos os advogados com um altíssimo nível, de altíssimo nível técnico, justamente para combater esse desmando, porque a história nossa mostra que desde a época que começou a existir a advocacia no nosso país, e aqui eu vou colocar um marco, já havia antes, mas um marco mais claro, que é 1822, sempre foram os advogados que entraram, que combateram os desmandos. Isso no Brasil Império, isso na República Velha, na nossa República, no período da ditadura de Vargas, que foi feito no Estado Novo, o fascismo brasileira. Posteriormente, no período militar, da ditadura militar,
dos advogados que sangraram e morreram pela democracia e pela manutenção do Estado de Direito. E hoje não é diferente e não será diferente no futuro. Então, por isso, eu acho que esse chamamento, essa iniciativa que você teve, eu acho que é bastante interessante justamente para compartilhar. O conhecimento tem que ser compartilhado, né? O conhecimento compartilhado e eu aprender também, né? A pergunta que foi feita hoje me fez pensar. Meio no improviso, mas me fez pensar. Isso que é legal. Depois eu vou Esse exercício mental. Depois eu vou te falar quem foi que te perguntou. Pode deixar. Tá bom, meu amigo? De pé e a Valeu, ordem. Fico aqui à disposição também, tá? E manda um abraço pro seu sócio na parada, gente boa demais. Vamos fazer um. Será mandado, ele está assistindo, já recebeu. Fazer um print. Vamos? Print. Vai lá. Show. Meu amigo, muito obrigado. Forte abraço. Fica com Deus. De pé a ordem. Tchau, tchau. Da mesma forma, irmão. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.